Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 16ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Sociedade. Realização dias 21, 22 e 23 de abril de 2026. Bom dia a todos. Então, apresento minha pesquisa, que ela é intitulada A Inserção do Metaverso na Educação, uma revisão sistemática das tendências e desafios atuais. Vivemos um cenário educacional cada vez mais atravessado por transformações digitais, tecnologias imersivas, também temos ambientes virtuais tridimensionais, né? E interação síncrona em espaços simulados vem se definindo como uma forma de aprendermos e de ensinarmos também. Então, nesse contexto, surge o metaverso como uma plataforma virtual tridimensional, né? Que é capaz de integrar, né, essa integração, então essa colaboração e imersão entre um mesmo ambiente, digamos assim. Então, diante desses cenários, né, nós nos perguntamos como o metaverso está sendo utilizado na educação? Quais as evidências científicas, né, que sustentam esse seu potencial pedagógico, né, do metaverso em si? E quais são os seus limites e seus desafios? Então, para a gente procuramos responder essas questões, realizamos uma revisão sistemática da literatura. Então, iniciando primeiro, né, pelo objetivo da nossa pesquisa. Então, o objetivo central dessa revisão foi estabelecer um panorama mais abrangente, né, dos estudos recentes sobre a aplicação do metaverso no contexto educacional. E os objetivos específicos foram, então, identificar os trabalhos que utilizam o metaverso como uma ferramenta de ensino-aprendizagem, compreender a base teórica, né, que fundamenta a sua aplicação e também tentar mapear nessas tendências emergentes e as lacunas investigativas. A metodologia que utilizamos nesse processo de revisão sistemática. Então, seguimos as orientações metodológicas, né, que foram propostas por Bárbara e por Petersen, e estruturamos o estudo nas seguintes etapas. Então, primeiramente, a gente procurou a definição das questões da nossa pesquisa, aí buscamos em bases científicas, depois fizemos uma aplicação de critérios de inclusão e de exclusão, e, por último, fizemos a extração e análise dos dados. Então, quais as 5 questões que nortearam, digamos assim, a nossa investigação? Então, a primeira seria assim, como o metaverso está sendo utilizado no ensino-aprendizagem? Então, assim, se ele contribui efetivamente, né, para o desenvolvimento educacional. Em terceiro lugar, ele incentiva a participação dos alunos. Em quarto, quais são os aspectos negativos? E em quinto, se o metaverso é parte do futuro da educação. E aí a nossa busca ela foi realizada em dezembro de 2024 e contemplando 8 repositórios científicos que são de ampla relevância internacional. E aí, entre eles temos o Scopus, o Springer, o I3E, a ACM, o Google Escolar, o Crossref, o OpenAlex e o Semantic Escolar. Então, inicialmente identificamos 160 trabalhos e após a remoção dos trabalhos duplicados, né, e aplicação dos critérios de qualidade, restaram 18 estudos para uma análise mais aprofundada. A caracterização dos estudos. Então, esses estudos eles foram organizados em 3 categorias, sendo elas métodos e propostas aplicadas, com 12 estudos, estudos empíricos com evidências, 4 estudos, e referenciais teóricos, 2 estudos. E aí observamos que dos 13 desses estudos foram publicados em 2022, 4 em 2023 e 1 em 2021. Isso demonstra, né, que o metaverso é um campo extremamente recente e está em grande expansão, digamos assim.
Outro ponto relevante, né, é que a maioria das pesquisas ela é oriunda de instituições asiáticas, revelando que uma lacuna, né, significativa nas Américas. As principais tendências identificadas. Então, os estudos apontam que o metaverso ele tem sido utilizado principalmente para quê? Para simulações imersivas, para ambientes de aprendizagem prática, integração da realidade virtual e realidade aumentada, estratégias de sala de aula invertida e ambientes colaborativos assíncronos. Então, entre as pesquisas, por exemplo, podemos citar as de Li e de Wang, né, que nos indicam um fortalecimento de competências como o pensamento crítico, como a criatividade e a colaboração. Já a Cor e Aldawan, né, eles destacam fatores como a utilidade percebida, prazer e inovação, como determinantes, né, para a adoção do metaverso. Esses contextos experimentais, como no estudo de Lee, né, ele observou-se uma maior retenção de conhecimento e também uma boa sensação de presença em comparação com os métodos tradicionais em vídeo. Incentiva a participação, né? Então, os resultados indicam que o metaverso ele aumenta a motivação, ele amplia o engajamento, ele favorece a colaboração e também ele promove uma aprendizagem ativa. Então, esses ambientes imersivos, né, eles parecem estimular a autonomia e a participação, especialmente quando eles são associados às metodologias construtivistas. É claro que o engajamento ele depende fortemente, né, da usabilidade da plataforma e da formação do docente. De desafios identificados. Então, entre os principais desafios que identificamos estão, né, as limitações técnicas, a infraestrutura inadequada, custo desses dispositivos, uma falta de formação específica, os riscos cibernéticos e as questões éticas e de privacidade. Então, essas pesquisas, né, apontam o cyberbullying, né, a segurança dos dados e uma ausência, né, de modelos pedagógicos consolidados como obstáculos bem significativos. E além disso, né, apenas 38,88% dos estudos eles apresentam o uso realmente objetivo do metaverso como uma ferramenta pedagógica. Então, o que releva, né, uma distância entre o discurso e a prática. O metaverso ele é o futuro da educação. Então, os estudos indicam que o metaverso ainda ele está no estágio inicial, né? Mas ele apresenta um potencial transformador. E normalmente, né, ele é combinado com que com a realidade virtual, com a realidade aumentada, com a inteligência artificial e com ambientes colaborativos. Mas salientamos ainda, né, que o metaverso ele não se trata apenas de uma tecnologia. Então, a ênfase deve estar na integração pedagógica, não apenas na inovação técnica. Isso que a gente tem que levar em conta. Então, assim, o futuro do metaverso na educação, ele dependerá menos do aparato tecnológico e mais da intencionalidade pedagógica. E como considerações finais, né, da nossa revisão sistemática, podemos evidenciar que o metaverso é um campo emergente. Há evidências promissoras quanto à imersão, engajamento e aprendizagem ativa. Persistem ainda os desafios tecnológicos, desafios éticos e pedagógicos, e que existem lacunas regionais, né, significativas na produção científica. Então, concluímos que o metaverso ele não deve ser visto assim como um substituto da educação tradicional, mas como uma possibilidade complementar, desde que, é claro, fundamentada teoricamente e aplicada com rigor metodológico. Então, mais do que perguntar se o metaverso é o futuro da educação, né? Talvez nós devêssemos perguntar que tipo de educação queremos construir com as tecnologias emergentes. Muito obrigado pela atenção. Realização Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.